Conosco o pastor Ademar, ele que vem da comunidade luterana Cristo Redentor, aqui de Timbó. Pastor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Arão, bom dia, Roger, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, do programa Combinado com Arão. É uma alegria muito grande, uma honra estar com vocês nesta manhã. Pastor, o sábado de Aleluia é um dia também muito especial na Páscoa, o momento em que estamos todos aguardando o renascimento. Fala um pouquinho pra gente sobre o dia de hoje. Então, na sexta-feira da Paixão, nós temos todos esses acontecimentos com Jesus e depois, ao final do dia da sexta-feira, ele ainda é sepultado num jazigo, numa gruta, cedido por um amigo. E no sábado, então, vem aquele dia assim que quem já sepultou alguém que ama, aquele dia que a gente parece que está sonhando. Não acordamos para a realidade, é um dia muito triste, um dia pesado, de muitas lembranças. E naquele tempo, o sábado para os judeus é o sétimo dia, o dia do descanso, então não se podia fazer absolutamente nada. Então cabia esperar, aguardar, chegar o domingo, o primeiro dia da semana, para então ter alguma oportunidade, alguma iniciativa de algo fazer. Então o sábado é aquele dia em que, claro, nós agora já sabemos que Cristo ressuscitou, mas naquele tempo provavelmente um dia de luto, de muita tristeza, também de expectativa, de ansiedade por aquilo que ainda poderia talvez no domingo então ser feito para conservar um pouco mais o corpo do Mestre, ou contemplá-lo, talvez fazer alguma espécie de velório nesse sentido. Pastor, a Quaresma é um momento de reflexão, um momento de silêncio, um momento de nós avaliarmos aquilo que somos e aquilo que estamos fazendo pela nossa comunidade. E nós sabemos de que nos últimos tempos o mundo tem vivido muitas crises, tem vivido guerras, a crise política que existe no nosso país, essa disputa, essa guerra interna que se criou também, momento para que nós possamos parar um pouquinho e refletir, olhar o que tem acontecido e o que nós estamos fazendo nesses 40 dias de Quaresma, né? Justamente, Arão, né? A gente lamenta assim que um grande percentual da população não dá valor ao tempo da Quaresma, melhor dizendo, né? Então é um tempo de reflexão, é um tempo de olhar para si, também de se arrepender, de confessar a culpa, os pecados e buscar diante de Deus parte nessa obra de salvação que Ele desempenha em nosso favor através do seu Filho Jesus Cristo. Então isso que você diz é uma grande verdade. Mudaram muito os tempos. E eu sempre me pergunto se o tempo mudou ou se as pessoas mudaram. Eu ainda não tenho essa constatação exata para afirmar isso. Mas fato é que há anos passados, a Quaresma em si era um tempo onde havia muito mais respeito, silêncio, reflexão, né? Então havia um tempo onde as pessoas, além do jejum, né, eles também não faziam bailes, não se fazia festa de casamentos, então era um tempo de fato de silêncio, de reflexão. Eu temo particularmente que não vai demorar muito e na Sexta-feira Santa nós teremos baladas. Porque o respeito, enfim, as questões de fé, elas estão muito secularizadas, né? As pessoas, elas buscam hoje a Deus achando que Ele é um prestador de serviço. Então, quando eu estou em dificuldade, em algum sofrimento, então eu busco a Deus. Fora isso, o ser humano, muito dele se acha autossuficiente, então falta essa humildade de nos reconhecermos totalmente dependentes de Deus, da sua graça. Então toda a Escritura Sagrada, ela nos revela isso. E também nos mostra já desde o Antigo Testamento, por exemplo, lá no livro de Êxodo, isso é mais forte, quando o povo estava na presença de Deus, as coisas iam bem. E quando eles se afastavam e deixavam a sua vaidade, a sua arrogância aflorar, as coisas não iam bem.
Então, se a gente olha, tu comentaste do cenário político um pouco nessa crise, imagina você se todos os nossos governantes fossem tementes a Deus. Uma grande parcela o é. Mas temos também aqueles que não temem a Deus, não temem o juízo, talvez nem conheçam os seus preceitos, ensinamentos, mandamentos, e esse distanciamento de Deus, de termos clareza daquilo que Ele quer, daquilo que Ele espera, então é responsável sim por esse caos social que a gente vive em nosso tempo. Pastor, o senhor fala sobre falta de humildade, das pessoas se acharem autossuficientes. Essa talvez seria o maior mal da humanidade nesse momento? Eu creio que sim. A soberba, ela nos afasta de Deus. Porque quando eu tenho uma postura humilde, eu vou reconhecer que eu preciso dele, que eu dependo dele. Faz um tempo alguém me perguntou, pastor, eu preciso de Deus para viver nesse mundo? E num momento breve de reflexão eu respondi não. Nesse mundo você meio aos trancos e barrancos vai vivendo, vai passando. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando a morte vier ao teu encontro, quando a tua sabedoria, as tuas forças terminarem, qual é a tua expectativa para depois? Porque a Sagrada Escritura nos afirma que assim como Cristo ressuscitou, por graça e fé nele, nós também vamos ressuscitar. Por exemplo, em João capítulo 5, Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então isso é uma promessa que Cristo nos faz, que se concretiza nele, e antes dele também houve pessoas que por ele foram ressuscitadas. Então quando eu estou na presença, na comunhão de Deus, eu posso crer piamente que a sepultura, ela é uma espécie de descanso, de uma casa de descanso temporário, da qual Cristo vai me ressuscitar e conduzir ao seu reino. Então nesse sentido, quando eu tenho essa postura de humildade, reconhecendo a minha finitude, fragilidade, o meu pecado, quando eu tenho essa convicção de que a cruz de Cristo também é consequência da minha forma de viver, sim, a vida tem um outro sentido. Nós passamos a nos perguntar pela nossa existência, pela existência do nosso semelhante, por também podermos amá-lo e cuidar dele. Se fala tanto em empatia, né? Essa é a palavra assim moda em nosso tempo, mas ao mesmo tempo que o discurso é redondinho, afinado, há uma grande distância entre o que se fala e o que se faz. Se fala em empatia, mas é muito difícil colocar-se no lugar do outro e tentar interpretar tudo da melhor maneira. Qual é o principal pilar de uma vida construída a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, pastor? Bom, o maior mandamento que Cristo nos deixou foi o mandamento do amor. Então, a pessoa que quer ser cristã é uma pessoa que se dispõe a amar. E nós vemos ainda em nosso tempo, assim como também foi no tempo de Jesus, muitas pessoas que ouvem essa palavra, mas efetivamente não conseguem vivê-la. Eu digo assim, nós temos muitos cristãos da Sexta-feira Santa, pessoas que estão lá, que contemplam, que assistem o que acontece com Jesus, mas não o compreendem. Então, a pessoa que quer levar a sua fé a sério, ela coloca o amor por lema. E o amor, ele não faz com que a gente efetivamente não tenha problemas. Nós vamos ter problemas, às vezes até de relacionamento, nós podemos ter uma discussão, um desentendimento, mas onde há amor, nós sempre temos de novo a oportunidade de dialogarmos, de nos perdoarmos, de reconciliarmos, porque o ser humano não é uma máquina, nós somos em boa medida movidos a sentimentos. Então, às vezes nós nos equivocamos, às vezes nós ultrapassamos os limites, mas que bom é poder voltar, refletir, amadurecer, ponderar, perdoar e recomeçar. Então, quem ama também não vai julgar o seu irmão. Eu sempre digo aquilo que Lutero, reformador e teólogo, sobretudo, nos ensinou. Ele diz que a gente precisa amar o pecador e condenar o pecado. O que nós fazemos? Nós condenamos ambos.
E não é isso que Cristo quer. Toda vez que uma pessoa buscava a Jesus, por exemplo, a figura de Maria Madalena, o próprio Nicodemo, Zaqueu, outras figuras bíblicas, ele sempre lhes disse: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Então, ele acolhia, ele aceitava o pecador, ele fazia questão de mostrar-lhe o pecado e pedir que a sua vida fosse transformada. Então é isso, o amor restaura, o amor cura, o amor salva. E esse é o pilar, essa é a base de uma pessoa que quer viver a sua fé comprometida com Cristo o Senhor. Quando o senhor fala sobre viver com amor, agora há pouco nós estávamos com a participação do prefeito de Dr. Pedrinho, e o prefeito Giliardi nos trazia dados surpreendentes em relação à procura pelas unidades de saúde. Um município de cerca de 4.000 habitantes, que em 100 dias foram realizados 3.000 atendimentos nas unidades de saúde. Está totalmente relacionado, né? Essa falta de amor próprio, de amor pelo próximo, de convívio comunitário com questões que envolvem a saúde mental. Então, podemos afirmar isso, pastor, de que quando o cristão ele busca nos ensinamentos de Jesus Cristo, quando ele busca nos mandamentos a sua base, ele certamente terá também uma saúde mais forte? Sim, Aaron, isso é um fato. Já existem pesquisas, especialmente na Europa e na América do Norte, nos Estados Unidos, que revelam isso. Então, o que acontece hoje? Existe uma falta de amor por si mesmo, existe uma falta de amor a Deus e existe a falta de amor pelo próximo. E essa carência que nós temos, porque nós somos seres relacionais, criados para viver em comunidade, em sociedade e a nos ajudarmos, nos suprirmos mutuamente, visto que ninguém de nós é autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros. Então hoje tem muita gente que está ligado nas redes sociais. E quando eu olho às vezes o que se escreve, o que se posta no Facebook, no Instagram, eu fico profundamente triste e decepcionado, porque muita gente escreve e ali externa julgamentos e condenações sem se perguntar por ambos os lados. É sempre um julgamento unilateral e isso é muito perigoso. Então as pessoas, elas leem isso, elas são vítimas e claro que isso vai afetar a saúde. E uma vez afetando a nossa saúde, o nosso psicológico, o nosso espiritual, o nosso físico vai padecer também, porque nós somos um ser integral. Nós somos um todo, então não dá para separar isso. Então hoje, se as pessoas se colocassem uma no lugar das outras e se perguntassem um pouco o porquê acontece isso ou aquilo, ou porquê a pessoa agiu desta ou daquela maneira, talvez nós teríamos dias melhores e também relacionamentos mais saudáveis, porque nem tudo aquilo que ali está exposto é a verdade. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos recorrer a Ele, aprender dele. E eu tenho incentivado, os membros das comunidades justamente a isso. Hoje, a juventude, principalmente, vai muito na onda desses influencers, E eu fico me perguntando o que de bom eles agregam, porque a maioria está nisso, a gente sabe, por uma questão de status e dinheiro. Não estão assim tão preocupados pelo tipo de informação que eles vão prestar. Então a gente precisa atentar para isso. O mundo digital é bom? Sim, ele é. Ele nos ajuda? Sim, ele nos ajuda e muito. Mas nós precisamos beber sempre de novo da fonte de vida e sabedoria que é a Sagrada Escritura. Então não significa que eu, sendo uma pessoa cristã, eu não vá ter problemas, eu não vá enfrentar sofrimentos, dificuldades. Significa muito mais que nesses momentos eu tenho alguém do meu lado, que é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, que vai me ajudar a vencer isso. Então se as pessoas hoje conseguirem amar mais, ponderar, refletir, e esse também é um problema nosso. A gente primeiro fala e depois a gente pensa, e eu sempre digo, uma palavra proferida é como quando você aperta o gatilho de uma árvore.
arma, não dá para pegar a bala de volta. Então as palavras também, elas ferem e elas podem acabar, contribuir para o fim da vida de uma pessoa. Então muito cuidado, né? Menos julgamento, menos condenação e mais amor. Perfeito. Palavras então do nosso pastor Ademar, da comunidade luterana Cristo Redentor aqui de Timbó, trazendo um momento de reflexão nesse sábado de aleluia, um momento de nós olharmos um pouco mais para si. Inclusive na semana passada nós entrevistamos a Jucinones e ela falou muito sobre você parar para se avaliar, para se refletir, e é momento para isso. Nessa Páscoa, o momento de nós renovarmos os nossos sentimentos e deixar renascer esse sentimento de amor, de pertencimento, de olhar para o próximo, de respeitar o próximo, para termos uma comunidade melhor para todos. Pastor, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por participar conosco nesse sábado de aleluia e, por favor, deixe aqui a sua mensagem para os nossos ouvintes. Eu agradeço, Arão, é um privilégio sempre estar aqui, e a mensagem central da cruz é essa, é uma mensagem de amor, de doação, e que nós possamos ainda nesse sábado de aleluia depositar aos pés da cruz tudo aquilo que tem impedido, né, a nossa relação, a nossa comunhão com Deus. Que a gente deposite aos pés da cruz a preguiça, o comodismo, aquilo que conflita para que nós possamos viver e estar na presença de Deus. Que possamos colocar aos pés da cruz eventuais mágoas, tristezas, dores que nós temos, e a partir de amanhã, no domingo da Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor, que nós possamos também iniciar ou reiniciar a vida com um novo ânimo, com mais amor, com disposição para dialogar, para perdoar, para reconciliar. Porque se nós conseguimos viver em amor e perdão, certamente a nossa vida ela terá mais sentido e nós seremos bem mais felizes. E essa é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que ele morreu, para que nós fôssemos reconciliados com Deus e vivêssemos, segundo Paulo aos Coríntios, esse ministério da reconciliação também entre nós. Então que a partir do domingo da Páscoa, a nossa semana, a nossa vida, o nosso tempo, possa ser também um tempo de mais esperança, de maior fé, para que nós experimentemos dias de paz. Essa paz com a qual só Deus pode nos presentear. Muito obrigado, uma feliz Páscoa, Arão, para ti, uma feliz Páscoa a cada um de vocês que nos ouve, nos acompanha, e se Deus nos permitir, então amanhã, 8:45, novamente estaremos juntos em nosso programa Um Momento para Deus. Amém. Obrigado, pastor. Uma feliz e abençoada Páscoa ao senhor, a toda a comunidade luterana e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.